é sustentável, em perfeito equilíbrio entre o ser humano e a natureza, onde o meio ambiente é preservado e o consumo é responsável. Um mundo mais justo, um mundo de paz. Conseguiu imaginar? Então, que tal ajudar a construir esse mundo com a gente? Tudo o que imaginamos, somos capazes de fazer. E cada pequeno passo nos coloca mais perto de realizar essa missão. Juntos, somos um. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Um lindo painel, mais um painel inspirador. Fazer aquela nossa foto oficial. Muito bom, muito bom. A gente vai chegando aqui já perto do final da nossa agenda, mas ainda temos um painel. Muito obrigado, muito obrigado. Pode ser por aqui, tem uma saída por ali também. A gente vai chegando... aqui no final, mas ainda temos mais o nosso painel, Um Brasil Otimista, construindo uma agenda. Antes eu queria registrar aqui, em nome do Grupo Otimista, o agradecimento a todas as empresas e as entidades que estão nos apoiando nesse evento, a começar pela FAAP, que não é só a sede, mas também co-realizadora desse evento, os patrocinadores, Banco do Nordeste e Governo Federal, FIEC, QUER, Grupo Marquise, Grupo Aço-Cearense, Servitec e AECIP. Agradecimento também aos nossos apoiadores, a Prefeitura de Fortaleza, capital de todos, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e o IDP, o Instituto Brasileiro de Direito Público. Muito obrigado por vocês nos ajudarem a viabilizar esse evento. Um Brasil otimista construindo uma agenda. O Brasil tem muitos desafios, mas também tem muito potencial, é nisso que o Grupo Otimista acredita. Esse painel que encerra o nosso fórum, ele tem um olhar propositivo, como construir juntos uma agenda de futuro para o país. Vamos ouvir vozes plurais de diferentes segmentos, refletindo sobre as possibilidades reais de um Brasil mais otimista. Para isso, eu vou chamar aqui ao palco o ex-governador do Ceará e ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes. O deputado federal... Por favor, Ciro. O deputado federal Domingos Neto, do PSD do Ceará. Nessa mesmo, Ciro. Na de lá. Isso. O deputado Mauro Filho, deputado federal Mauro Filho. E, para mediar, o Adriano Nogueira, presidente do Grupo Otimista. E o José Carlos Pontes também. Opa, mil desculpas. José Carlos Pontes, presidente do Grupo Marquise. Desculpa, José Carlos. Bem-vindo, muito obrigado pela presença. Ali no centro, por favor. Adriano, por favor, bom painel para vocês. Só fala quem eu deixar. Amigos, muito obrigado pela essa paciência e peregrinação. Agora chegou o momento aqui mais otimista, né? Assim, com esses grandes nomes aqui para a gente estar falando de
de projetos, de soluções em vários setores, né? Aqui, a gente está completando agora, eu acho que mais de 10 horas de evento. Muito obrigado pela paciência de vocês. A Tice, viu, Ciro? Eu acho que a política está perdendo com esse nome faltando. Não acha, não? O que você acha, Maurinho? Vou começar aqui com a agenda bem otimista aqui, que o Grupo Marquise ele tem vários projetos, como a pauta anterior era do painel sem ser o da Tiziana, o outro anterior era sustentabilidade. Eu ia pedir para o nosso querido amigo José Carlos Pontes, presidente do Grupo Marquise, ele falar um pouco dos projetos que ele tem na área de sustentabilidade, na área dos projetos de energias renováveis, através do gás natural dos aterros, que ele tem, ele anunciou há pouco tempo, um alto investimento com 5 usinas de gás renovável, né, Zé? Você podia falar um pouquinho sobre isso? E o que você acha do futuro para a economia dessas soluções energéticas? Bom, primeiramente, boa noite a todos. O que eu acho do futuro da economia, eu vou deixar para o Ciro e Mauro Filho falar, porque eles são especialistas. Vou falar aqui sobre infraestrutura. Né? Somente a primeira rodada, viu? Falando sobre o gás, realmente nós temos um problema que agora o Brasil despertou, que é o aterro sanitário, por mais bem executado que ele seja, com camadas que se faz com camadas impermeáveis, com manta asfáltica para o chorume ele ficar impermeável e o chorume não entrar no solo, o processo de decomposição da matéria orgânica, ele joga na atmosfera o gás metano, que é um gás altamente poluente, polui mais 30 vezes do que o CO2. Então, hoje, atualmente, existe tecnologia, que até pouco tempo essa tecnologia era muito cara, hoje ela se tornou acessível e, diga-se de passagem, rentável, porque eu só acredito em sustentabilidade com projetos que sejam rentáveis, porque você fazer por filantropia, o investimento muito alto, uma usina de gás em torno de uns 150, a de Fortaleza nos custou, alguns anos atrás, 120 milhões de reais. Então, você não vai fazer por filantropia, por mais que você acredite e ache necessário. Ele tem que ser rentável, e hoje ele é rentável. Então, você tem que unir a sustentabilidade com a rentabilidade. E aí eu acredito que a gente consiga ter um país e um mundo sustentável. E, realmente, o gás, a captação do gás metano, que o esquema é você construir uma malha de canos perfurados em cima da camada depois que o aterro está concluído. Aquelas etapas do aterro foi concluído, depois você vai mudando, ampliando, mudando de lugar. Então, isso capta, existe uma tecnologia com o cano, com britas e não sei o quê, você capta o gás metano, canaliza isso, leva para a indústria, que eu falei, e essa indústria processa esse gás metano, é o biogás, a gente capta o biogás, e o biogás aí tem nitrogênio, tem CO2, tem o metano, você capta tudo isso, leva para a indústria purifica, você separa os gases, né? O CO2 você pode dar uma destinação para as indústrias tipo White Martins ou indústrias de refrigerantes, e o metano você vai para indústrias e para a cozinha, para gás de cozinha. Lá em Fortaleza, nós conseguimos jogar esse gás, a ANP nos autorizou, em função das análises, 6 meses de teste que eles fizeram, pela pureza do gás, ele concordou que fosse colocado na rede da Cegás e fornecido para indústrias e para a residência. Nós somos a única empresa
no Brasil, autorizada pela ANP a fazer essa conexão com o gás da concessionária local. E os benefícios estão aí, né? Um projeto rentável, que se paga por si só. Nós estamos num processo ainda de amortização do investimento feito, mas está amortizando melhor até do que as expectativas no projeto inicial. E nós estamos agora com planos de fazer uma outra usina dessa em Aquiraz. Nós estamos construindo um aterro em Aquiraz, né? E esse aterro nós devemos, dentro de uns 6 meses, estar com ele operando. E a usina deve demorar um pouco mais, porque a gente tem que colocar o lixo, esperar que o lixo entre em decomposição para poder operar. Mas nós vamos montar a usina também. Vamos fazer essa mesma usina em outros locais. Vamos fazer agora, já estamos em projeto em Osasco. Aqui em São Paulo, nós temos um aterro aqui da Ecourbis, que é uma empresa da qual nós somos sócios. Somos nós, Queiroz Galvão e Heleno Fonseca. Nós vamos também, já estamos montando, e vamos montar estamos tentando viabilizar uma em Manaus, mas estamos com dificuldades políticas muito grandes, porque a Prefeitura de Manaus prefere colocar o lixo no lixão, poluindo não só o lençol freático, como os igarapés, que vai para o rio Turumã, que é um afluente do Amazonas, como deixar poluir tudo, porque acha que a distância de transportes, você não tem um terreno na região que possa ser feito um aterro, o aterro é mais distante e vai aumentar o custo da distância de transporte, e ele não quer. Então, nós estamos com o aterro pronto, fomos autorizados verbalmente pelas autoridades lá a fazer esse aterro. Acontece que nós fizemos, é um aterro privado, não precisava de licitação, o aterro é nosso, nós compramos o terreno, fizemos um projeto de um aterro dentro da região amazônica, um aterro padrão, o mais rigoroso possível, tanto que recebemos todas as aprovações de todos os órgãos ambientais, com elogio. É um aterro que vai ser referência no mundo todo, por causa do ícone da floresta amazônica, e um aterro dentro da floresta, padrão, mas porque vai aumentar a distância de transportes, o pessoal lá não quer. Então, vai aumentar, ok, é um valor significativo, vai custar por ano 80 milhões, tanto o custo da operação do aterro como o custo do transporte, porque hoje é jogado no lixão sem tratamento nenhum e tal. Então, é isso aí, Adriano. Vai custar 80, numa cidade como Manaus, ela vai encarecer 80 milhões de reais por ano. Eu acho que vale a pena fazer, né? É, sem dúvida, uma região mais importante, mais de visibilidade internacionalmente, que quando se fala em COP30, quando se fala em meio ambiente, tudo, né? Acontece que ali o pessoal do Amazonas, eles estão muito preocupados em desenvolvimento. O mundo todo está preocupado com a região amazônica, com o meio ambiente, mas eles lá é o que eles menos se preocupam. Eles se preocupam em crescer, em se desenvolver economicamente, e o meio ambiente vai ficando para segundo plano. Eu tentei lá, inclusive com campanhas em televisão e tudo, mostrar tudo isso, mas não houve reação popular, porque eles querem a Zona Franca, eles querem faturar, querem emprego, e quem quer aquilo são os americanos, são dentro da cabeça deles. Então, eu ainda estou vendo aqui como abordar isso para motivar a população a cobrar do poder público. O aterro está pronto, nós investimos nesse aterro 200 milhões, o aterro totalmente pronto, perfeito, dentro da floresta amazônica, padrão, e não estão conseguindo operar. Mauro Filho, qual a política para esses projetos ambientais e viabilidade de incentivos do Poder Legislativo como incentivo para essas ações? Bom, primeiro, agradecer a você, Adriano, pela oportunidade, aliás, o privilégio, né, de estar aqui participando com todos vocês nesse intensos seminários que aconteceram até agora, mas, sobretudo, por estar ao lado dele, desse grande empresário, homem de visão
de futuro, preocupado com o meio ambiente, que é o Dr. Zé Carlos, portanto, isso é relevante para o Ceará e para o Brasil, mas ainda mais especial por esse rapaz que há muitos anos eu tenho a oportunidade de conviver no dia a dia, brilhante que é, compromissado com o serviço público brasileiro, chamado Ciro Ferreira Gomes. Portanto, são duas pessoas que, com certeza, vamos providenciar um bom debate para todos vocês. Bom, primeiro, a discussão hoje no Brasil é como você reformula a estrutura tributária no país e como é que isso pode ser refletido nas várias atividades econômicas, inclusive no incentivo ao meio ambiente, né? Essa é uma das questões. Então, primeiro, eu vou só dar um resumo aqui rápido sobre essa questão da transformação tributária brasileira, que o próprio empresário ainda, Adriano, não tem dimensão do que isso vai impactar ao Brasil. Hoje, se uma empresa operar no Ceará e for operar em Minas Gerais, são duas legislações totalmente diferentes. Se for para o Piauí e para São Paulo, de novo, são 27 legislações do ICMS, são 5.567 legislações do ISS. Portanto, e além de ser diferente, ela é muito complexa. O regulamento do ICMS em Minas Gerais são 1.400 páginas. O empresário tem que contratar advogado, tem que contratar contador para poder compreender o que é que o fisco está querendo realmente que a empresa se adeque para fazer o recolhimento do tributo. Se for para o Ceará, já chegou a ser 1.100, hoje são 800, 790. Então, o que é que a reforma tributária vai fazer? Ela vai criar uma única legislação para todos os estados brasileiros e para todos os municípios brasileiros. Portanto, esses 5.500 leis do ISS, do ICMS, o que quer que seja, tudo isso vai ser extinto e vai ser criada uma única legislação. E, além disso, a União também, a legislação do PIS/COFINS, é fora a legislação do ICMS e do ISS. Ela também vai ter uma legislação única e vai ser a mesma do ICMS e do ISS, ou seja, que vai virar o IBS. Portanto, o Brasil inteiro, a empresa, quando for calcular o tributo a pagar, ela vai ter uma facilidade muito maior do que ela tem hoje. Isso significa menos custos para empreender, que esse é um impacto importante que a reforma tributária vai gerar. O conceito de não cumulatividade plena, o que é isso? Se eu produzo um carro e vou pagar R$1.000 de imposto, mas eu comprei um aro e um pneu para vender esse carro. E quando eu comprei o aro e o pneu, eu paguei R$50 de imposto. Então, eu não vou pagar mais os R$1.000. Eu vou pagar os R$1.000 e vou abater os 50 que eu já paguei da cadeia anterior. Portanto, você vai ter, em todas as etapas, e a indústria é aquela que tem o maior segmento de cadeias do processo produtivo, o comércio menos, mas você vai abater tanto que, ao final, esse imposto a pagar, repito, para o comércio, para o agro também, o setor de serviços, dependendo do que a gente estiver falando, possa ser que tenha um aumento de 3%. Mas a educação vai ter redução de 60% de alíquota, a saúde vai ter redução, o transporte coletivo vai ter redução, a própria construção civil vai ter um tratamento diferenciado. Então, há toda uma nova regulamentação e importante para o empresário. Nunca mais, quando o empresário comprar uma máquina ou um equipamento, no Brasil, ele vai pagar 0 de imposto. Ou seja, investimento no Brasil, ele não vai ter mais imposto sobre consumo inserido na composição do preço. E quarto, que a população brasileira também não tem, sobretudo quando se compara a carga tributária, o imposto do Brasil é por dentro. Se eu tenho uma camisa de R$100 e a alíquota é 20% de 100 seria 120 o preço que eu pagaria nessa camisa. Não é assim. No Brasil, você paga imposto sobre imposto. Então, você tem um produto que é 100 e vou pagar 20% de alíquota de ICMS, 120, o cálculo é 20% sobre 120. Então, você tem 4% a mais, que quando você vai fazer comparação entre cargas, você precisa ter conhecimento disso, para não estar dizendo que vai ter carga maior ou menor do jeito que está, porque não é adequado, né, a gente falar que essa carga vai ser maior. Até porque, diferentemente do mundo inteiro, o Brasil ele tem a maior componente de arrecadação no consumo. 49% da arrecadação brasileira no consumo. Nos países mais avançados é o inverso. É pouco no consumo
e mais na renda e no patrimônio. Por isso que há uma diferença muito grande quando se compara essas questões, porque o Brasil hoje já tem, né, a sua maior parte de arrecadação, já tem, portanto, no consumo, e mesmo assim, o Brasil ainda deve terminar com uma alíquota de 26,5% e não essa de 27,9%, que o governo federal está ditando por aí afora, por várias outras razões técnicas, depois a gente pode explicar se porventura for perguntado. E, por último, o exportador brasileiro, ele vai ter um avanço no processo tributário que é inigualável. Hoje, quando você exporta um produto, ele não paga na saída o imposto, mas quando ele compra os insumos para produzir esse bem que vai ser exportado, ele está pagando imposto. Só que ele não vai poder se creditar, porque ele não está pagando nada na saída, ele acumula esses créditos aqui na sua contabilidade, os fiscos não autorizam repassar para terceiros, que a lei permite, mas isso não é repassado. Então, há um custo muito grande dos exportadores brasileiros e que os tornam menos competitivos no mercado internacional. Agora não, você vai dizer quanto tem a repassar para o comitê gestor, que é um outro instrumento, aliás, é um dos relatórios que eu relatei da reforma tributária, o comitê apura em 60, e que mais? Com data, porque para fisco devolver dinheiro é difícil. Deixa eu estou vendo ali o prefeito Roberto Cláudio, aqui com o eu estou falando da prefeitura, não que era muito mais ágil, mas os fiscos estaduais é uma dificuldade. Então, nós resolvemos colocar prazo dentro do normativo, então é 60 dias para analisar e 15 dias para pagar. Isso não tem em canto nenhum do mundo. E, portanto, o exportador brasileiro vai ter, com certeza, uma melhora na sua competitividade internacional, sobretudo com essa história agora trampiana aí, que é tarifa para cá, tarifa para lá. Nem ele mesmo sabe o impacto que isso vai ter na economia americana, com o aumento de preços, com escassez de insumos, até para produzir para a indústria automobilística, que ele ainda não aprendeu, mas vai aprender daqui a uns 8 meses, 9 meses, toda a confusão que ele está gerando. E, por fim, você falou os caminhos para onde o Brasil deve ir. Eu tenho uma opinião assim, muito complicada no modelo macroeconômico que está vigorando hoje do Brasil. Que hoje, todo mundo diz que o problema do Brasil é o fiscal. Não é. O problema do Brasil é o monetário. Hoje, o Brasil, aliás, o governo não sabe se defender, a despesa do governo, como proporção do PIB, 23, era 19,5%. Em 24, ela caiu para 18,6%. Mas esse pessoal não sabe se defender por aí. O resultado primário do governo federal foi menos 221 bilhões negativos. Em 2024 foi menos 11. Então, há um avanço fiscal inequívoco. Só que o problema, portanto, não é esse. O problema é que, enquanto eu faço um esforço enorme para cortar isso, aquilo outro, eu vou só dar um exemplo para não ficar enfadonho. Em dezembro, nós fizemos lá um acordo nas regras do BPC, porque 40% das decisões do BPC são decisões judiciais. Então, foram feitos alguns ajustes para poder tentar diminuir essas decisões. Aliás, o BPC saiu de 38 bilhões para 120, né, em 4 anos. Há um crescimento da despesa primária muito, muito significativo. Então, nós fizemos ajuste nisso, ajuste no abono salarial, que era quem tinha 2 salários mínimos somente, agora até 1,5 no final do ano. E aí, no mesmo dia, isso é o que me deixa um pouco, desculpe o desabafo, no mesmo dia que o Congresso Nacional faz esse esforço de diminuir 50 bilhões na despesa primária, no mesmo dia, o Banco Central anuncia um aumento da Selic em 1% e ainda faz um forward guidance, ou seja, um indicativo futuro de mais 1 e mais 1. A população brasileira tem que tomar conhecimento de que 1% significa 51 bilhões a mais, 52, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 156. No dia que o mercado criticou o Congresso Nacional, que ele diminuiu muito pouco, isso é um absurdo, como é que pode? O Congresso não quer fazer o dever de casa. No mesmo dia que se cortam, portanto, esses 50 bilhões, você aumenta 156 bilhões para eles e não existe nada. Não tem uma discussão sequer em relação a essa questão, e isso está fazendo com que a indústria brasileira define, era 30% do PIB, hoje é 11%,
é difícil você expandir o seu negócio, porque a rentabilidade do seu negócio não paga o custo de você tomar dinheiro no mercado financeiro, uma coisa totalmente absurda na atividade empresarial brasileira hoje, e essa é a questão. E ninguém diz, o Banco Central, para concluir, eu já fui chamado 4 vezes no Banco Central, Ciro, a última vez agora com o presidente Galípolo, de tanto bater nesse pessoal, mas bater com modelos sendo testados. A gente tem testado isso muito lá na UFC, com os nossos orientandos lá do doutorado, e todos eles demoram. O Banco Central não sabe definir qual é a taxa de juros compatível com essa tal convergência da inflação à meta estabelecida. Porque nem o Banco Central sabe que, de 99 para cá, nunca o governo federal produziu um resultado primário, que é a receita menos despesa, sem as despesas financeiras, nunca teve um resultado primário que conseguisse pagar os juros. Então, tem alguma coisa errada aqui, e eles são muito fortes, não só na sociedade brasileira, eles são muito fortes dentro do Ministério da Fazenda, e eles são muito fortes dentro do Congresso Nacional. Então, eles permeiam, Zé Carlos, é impressionante como eles têm o poder aí de mobilizar, de convencer, e isso eu não sei como é que a gente vai enfrentar se não for realmente divulgar de maneira mais ampla, né, o mal que está sendo feito ao país. O Brasil vai diminuir a sua atividade econômica, ele vai diminuir o nível de emprego, mesmo que tenha boa parte na informalidade, ele vai ter consequências muito graves em 2025 e em 2026. Eu não estou vendo não, mas eu acho que são 5 minutos, né, que está dizendo ali. Mas, enfim, eu vou concluir. Eu estou brincando, gente, eu estou conseguindo. Está me mostrando ali 3 minutos, eu estou dizendo que é 5, né, para terminar. Mas, enfim, esse é o problema brasileiro. O problema brasileiro, ele vem... tem um banco, um banco Itaú... dizendo o nome do banco que não quis dizer. Quando você apura o lucro do sistema financeiro... Pois é, eu ia dizer, mas enfim, o sistema bancário brasileiro, que é altamente concentrado, vocês sabem que 5 bancos detêm 83% da movimentação financeira de todo o país, pois um desses, que tiveram lucro de 104 bilhões de reais em 2024, um desses bancos, esse que o Ciro acaba de falar, gostou? Esse banco, ele não só teve o maior lucro, 42 bilhões, mas ele teve o maior lucro desde quando o Brasil foi descoberto. Que situação! E sabe qual é o discurso do sistema financeiro? Não, taxa de juros muito elevada é muito ruim para a gente, é muito ruim para o setor, o risco, né, aumenta. Que conversa fiada! As sobras financeiras do sistema bancário é tão grande que o pagamento de juros sobre essas sobras é uma coisa incalculável. E isso fica lá dormindo na conta do Banco Central, e o Banco Central remunera Selic plena para esse pessoal. E só para que por que o Banco Central remunera? Porque é o seguinte, no Brasil... O depósito compulsório é remunerado. O depósito compulsório é remunerado. Não, porque é o seguinte, que o Banco Central, ele não tem título próprio para fazer política monetária, sabe, Zé Carlos? E ele pega título do Tesouro para fazer política monetária. Então, os juros também é do Tesouro. E é o número final. A dívida pública brasileira aumentou quase 1 trilhão em 2024. Se nenhum número vocês gravarem, esse aqui é fundamental. 1 trilhão. Aí eu pedi, 2 dos nossos alunos lá, para decompor. 1 trilhão num ano só? Que confusão é essa? Como é que pode? Pois bem, aí quando você decompõe, você tem 50 bilhões da variação cambial, 11 do resultado primário, ambos negativos, e 952 bilhões de reais de juros. Como é que não precisa ser doutor em economia, nem nada, é só perceber que isso não vai dar certo, Eu tenho procurado fazer minha parte no Congresso Nacional, tenho estado com o ministro Haddad algumas vezes, eu acho que ele escuta, mas eu não sei se passa aqui, vai por lá, eu não sei, mas eu tenho procurado, né, alertar a dificuldade que o Brasil poderá ter no futuro, se essa política monetária continuar tendo a influência, a posição majoritária no entendimento, né, da composição da equipe econômica do governo federal, porque senão vai ser difícil para a empresa expandir, gerar emprego, gerar renda, que é o que nós queremos também, obviamente que ao final gerar mais tributos, né?
Até porque o governo teve realmente um aumento de receita em 2024 muito grande, que foi a cobrança do imposto de renda sobre fundos exclusivos. Vocês já ouviram falar em... Levanta a mão aí, que não é negócio de sala de aula, não. Quem é que já ouviu falar em fundos exclusivos no Brasil? Olha, duas, perfeito. Eu nunca tinha. Olha, eu me considero o cara da área. Você já tinha ouvido falar, né, de fundos exclusivos? Deve aplicar lá nele. É um patrimônio de 746 bilhões de reais, que tem 2.846 aplicadores. É quase 300 milhões por pessoa. Esse pessoal nunca pagou imposto de renda no Brasil. Nunca. E agora está rendendo 19, 20 bilhões ano. Segundo, fundos offshores, aqueles investimentos dos brasileiros lá fora, não é sobre estoque, tá? Para não assanhar também todo mundo. Só sobre a rentabilidade, né? O nosso presidente Ciro já está fazendo aí a colocação perfeita. Sobre essa diferença, nem sobre a diferença havia cobrança. Então, tem a incidência do imposto de renda. Mas o exemplo mais clássico que eu gosto de dar, vocês já ouviram falar nas bets. Não já ouviram falar? Pois é. Vocês sabiam quanto as bets faturam por ano no Brasil? 140 bilhões de reais. Pagam 36 bilhões de apostas, ficavam com 104, pagando quanto de imposto de renda? Zero. Mas só no Brasil essas coisas. Então, alguns ajustes estão sendo feitos, o resultado fiscal melhorou, mas nada disso será suficiente para poder honrar 952 bilhões de juros que o Brasil está tendo que pagar a esse pessoal que não se conforma com tanta voracidade, né, de querer receber esse dinheiro. Desculpa aí, eu passei 3 minutos aí do que eu estava prevendo. Muito obrigado. O Mauro Filho só sempre... um minutinho. Queria fazer aqui uma colocação, vendo aqui o nosso ex-prefeito Roberto Cláudio, que essa usina que nós fizemos de beneficiamento do gás, transformando o biogás em gás, em biometano, ela foi feita quando o Roberto Cláudio era prefeito de Fortaleza, foi a usina hoje, a usina mais moderna do país, a primeira do Nordeste, e tivemos todo o apoio da prefeitura, nosso parceiro, neste empreendimento. Só fazer o registro. É sempre uma aula, é um prazer, uma aula de genialidade do deputado Mauro Filho aqui sobre finanças, né? Agora eu vou falar para o Ciro, em um ambiente de insegurança econômica. Primeiramente, eu vou falar aqui, Ciro, fazer um comentário. Por que vários institutos de pesquisa não colocam o teu nome se você está em primeiro lugar, fora Lula e Bolsonaro? Depois tu vai comentar isso aí no final, tá? Ciro, em um ambiente de insegurança econômica, ainda mais depois das ações do governo Trump, como você vê o futuro do Brasil nesse cenário? Como podemos ser otimistas nesse ambiente e termos um projeto claro para o país? Bom, antes de responder, eu quero agradecer a honra, o privilégio, a alegria de atender o convite do Grupo Otimista, do seu líder, o publisher, né, Adriano Nogueira e Dona Carmen, que está ali. Muito obrigado pela hospitalidade. O privilégio aqui multiplica-se pela enésima potência, pelo privilégio de estar aqui com um dos grandes e queridos amigos que eu tenho na vida, e um grande empreendedor cearense e brasileiro, que é o meu amigo Zé Carlos Ponte. Estendo ao André, que está aqui também, o seu sucessor, um dos seus sucessores, já revelando o brilho da família, e ao meu professor, meu mestre, Dr. Mauro Benevides Filho, que me poupou de não ser tão pessimista, né, porque ele já me deu alguns números que eu preciso dar em todo canto, eu tenho procurado chamar a atenção. Veja, Adriano, o Brasil tem sido tangido da mão para a boca, como a gente fala no Ceará. O Brasil tem sido tangido na base da superficialidade, do improviso, do palpite, da tentativa-erro, e, muitas vezes, guiado por ideologias que a gente copia de fora e adapta aqui com casca e tudo, quase sempre na esteira de graves crises, como essa que o Mauro Filho está anunciando que vai acontecer. 1 ano, 2, 3, não passa de 3 anos, a liquidez da dívida pública brasileira e suas sequelas na inflação, e, enfim, aí vem uma crise, e aí você então adota um modelo qualquer, um palpite qualquer e tal, como é o atual modelo do Brasil. Quando a gente olha com amor
o nosso país, como eu procuro fazer diariamente e com inteligência, você vê determinadas coisas que são muito fortes, assim, independentemente da ideologia que você daqui a pouco vai ter que revelar e dos valores que você cultiva. Vamos lá, um dado concreto. O Brasil, entre 1930 e 1979, 80, é apenas meio século na história de uma nação, isso é nada. O Brasil foi, até hoje, o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. Nosso exemplo de explosão de crescimento, de industrialização, entre os anos 40, 50, 60, até o fim dos anos 70, começo do ano 80, que é quando, enfim, o modelo papoca explode, o Brasil é um país que cresce a uma média de 7,5% a 8% ao ano. Houve anos no Brasil em que nós crescemos 15%. E éramos nada, uma fazenda do agronegócio, da monocultura da cana-de-açúcar lá para cima, do café aqui para baixo, não é? E uma sociedade rural, ignorante, iletrada, nosso povo não tinha oportunidade de estudar, quando a Revolução de 30 foi feita e se implantou uma concepção. Essa concepção foi o chamado nacional desenvolvimentismo, não cabe aqui que eu faça uma digressão sobre isso, mas é a esta concepção estratégica que o Brasil deve essa modelagem. Não foi ao palpite, ao talento, enfim, olha, o Romário entrou no campo, agora vai. Não é tudo mentira, esse populismo bobo que está aí em Lula, Bolsonaro, tudo mentira. São ideias, organização, institucionalidades, lógica. Eu vou apertar tal botão, o efeito vai ser tal aqui, eu vou administrar esta crise, essa oportunidade, eu quero ir para acolá. Pois bem, em 1979, especificamente, o modelo morreu porque dependia de algumas pernas que a realidade foi cuidando de matar. Uma foi agudamente. Os norte-americanos, de novo, como estão fazendo hoje, para atender o seu próprio interesse, subiram a taxa de juros mundial, que é ditada por eles, de 3% ao ano para 29% ao ano. Paul Volcker era o presidente do Banco Central, do Fed americano, para debelar um processo inflacionário ali e tal, mas, na verdade, era uma crise de financiamento dos Estados Unidos e tal. E o modelo era um modelo que, lá como hoje, dependia muito de fluxos internacionais de capital. Naquela data, dívida. Então, a dívida era muito barata. Então, nós crescemos a infraestrutura, Telebrás, Petrobras, Eletrobras, as Estrada-Brás, e tudo que o Brasil fez de modernidade, foi feito sem resolver a equação de poupança nacional. Nós tomamos dinheiro emprestado barato. Quando esse dinheiro ficou muito caro, todos os contratos passados tinham cláusula de juros flutuante, o Brasil quebrou. E, com ele, todos os países que tinham essa dependência. Outro fator que vale a pena a gente ponderar hoje é que o Brasil, para fazer nascer uma indústria, fechou uma redoma protecionista. Claro, na época, eu disse, como é que eu vou fazer nascer uma indústria automobilística no Brasil e essa indústria, mal nascendo, já ter que competir com um carro alemão já muito mais barato, mais produtivo, mais sofisticado, mais moderno e tal. Então, fecharam aqui provisoriamente para fazer a indústria nascer. Ora, provisoriamente virou privilégio e explodiu a concorrência tecnológica no mundo, a produtividade dos fatores de produção tecnológica explodiram, isso é um fenômeno contemporâneo dramaticamente grave, e a gente aqui, fechado, não viu. Então, essas duas, tem outros fatores, mas esses dois fatos derrubaram. Nós tínhamos uma ditadura. A crítica à ditadura que nós fazíamos era uma crítica, digamos assim, bem intencionada, mas meio desonesta, simplória. Por quê? Porque nós criticávamos com muita razão, não é? A falta de democracia, a truculência, a tortura, a falta de eleições, etc., 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 mas desconsiderávamos os aspectos estratégicos do colapso econômico, que nos permitiu ganhar a virtude democrática de volta, ali nos anos 85 e tal, com a Constituinte de 88, mas nós mentimos para a população, alguns de propósito, outros nem sequer sabendo. Os campeões dessa mentira são Lula e Fernando Henrique. Então é o seguinte, eu vou esculhambar a ditadura, e quando a ditadura disser, não, o problema econômico da inflação é o problema do juro americano, eu dizia aqui, isso, mentira, o problema é a ditadura, me devolva a democracia, me dê eleição direta, anistia, e está tudo resolvido. Resultado, nós ganhamos todas. Ganhamos anistia, ganhamos eleição direta, ganhamos constituinte, etc., etc., só que havia, de fato, um defunto na sala, que era o velho modelo econômico.
E dali para cá introduziu-se a mitologia neoliberal. Felizmente o Trump está acabando de enterrar, não é? Não que seja uma coisa fecunda e construtiva, é absolutamente explosivo o que ele está fazendo, para um país como o nosso. Eu quero comentar na sequência. Mas nós não fomos capazes, seja pela mentira, seja pela adesão, vamos dizer, cega, pouco reflexiva à mistificação neoliberal, nós estamos aí com o defunto até hoje sem enterrar. Consequência prática. Em 1985, quando nós restauramos a democracia no Brasil, isso é chocante. A China tinha um PIB per capita de $200 e o Brasil tinha um PIB per capita de $2.300. Hoje, a China tem um PIB per capita de $14.000 e o Brasil de $11.000. Tá certo? Vocês estão achando pouco o exemplo? Saiu de 200 para 14 mil. O Brasil saiu de 2.200 para 11. Só que a Coreia do Sul, que é uma modelagem capitalista, ocidentalizada e tal, a Coreia do Sul, em 1985, tinha um PIB per capita de $1.200. Hoje, a Coreia do Sul tem um PIB per capita de $38.000. Os dois exemplos, com institucionalidades absolutamente diversas, replicaram rigorosamente a mesma modelagem, que é projetos nacionais de desenvolvimento, um comprometimento do Estado Nacional numa parceria com o mundo empresarial. A China só explode de progresso quando funda uma burguesia privada. A Coreia do Sul só é o progresso que é porque o Estado coreano do Sul se associa com a iniciativa privada para fazer a disruptura tecnológica, o processo que já vai lá na educação até a ciência e tecnologia, as aplicações modernas e tal. Esse é o problema do Brasil. Agora as coisas vão se agravando muito. Por quê? Quando o Trump faz esse conjunto de coisas, ele está invertendo uma lógica. A explicação, eu não li na imprensa brasileira até hoje. Tamanha intoxicação ideológica. Os americanos têm o que os sábios de lá, com quem eu tenho a honra e o privilégio de conviver nas universidades, nas experiências lá, o Maurinho vem de Vanderbilt e tal, e eu fui só visiting scholar lá em Harvard, né? Quem era o outro que era MIT ontem, o Pedro Fiuza, enfim, há muitos anos estão falando da insustentabilidade dos déficits gêmeos dos americanos. O que é isso? Os americanos têm um déficit comercial trilionário, e esse trilhão aqui é de dólar, um déficit comercial, e tem um déficit fiscal entre o que arrecada e o que gasta, também de outra pancada trilionária. Como é que eles financiam esse desequilíbrio estrutural? Emitindo um papel pintado de verde, ao qual o mundo inteiro dá crédito de que é termo de referência ou valor de troca. E acha-se lá que isso vai acabar mais cedo ou mais tarde. E que essa é a grande vulnerabilidade hoje. Então, o que o Trump está fazendo é atacando de forma truculenta, pouco reflexiva, descuidado, com alto preconceito e despreparo grave e tal. De novo, a ignorância parece que está ganhando eleição no mundo inteiro, e o Trump é um ignorantão e tal, mas o rumo é esse. Agora, o que é que ele faz? Estou terminando. O que ele quer fazer com isso? Ele quer forçar a indústria que eles mandaram para fora, arbitrando condições de competitividade em salário, em custo de encargos financeiros, encargos ambientais, etc., etc., trazer de volta para o território americano. Isto não é trivial, porque a indústria do mundo hoje é a China. As bolsas do Oriente, de ontem para hoje, que lá é um dia na frente da gente, as bolsas de lá deu circuit break em Tóquio, caiu 10%, em Hong Kong caiu 13%. Por quê? Porque esse é um tiro na estratégia de desenvolvimento da China, que expandiu sua indústria olhando o mercado americano. Se esse mercado é fechado, o que vai acontecer com o Brasil para concluir essa etapa da nossa conversa? O excedente de produção do Oriente, restrita seu acesso franco ao mercado americano, vai tensionar outros mercados, e o Brasil é um dos maiores mercados aqui. Ou a gente abre o olho para isso e fica o presidente da República no Brasil dizendo que vai retaliar os americanos que fizeram uma tarifa de 10%. Não tem ninguém nem sequer estudando, é tudo papo furado para fazer blog de TV e tentar reverter em popularidade. Portanto, eu tenho uma preocupação muito grande, mas é também uma oportunidade de ouro.
O Brasil segue sendo a maior diversidade de matérias-primas do planeta. Petróleo, pelos próximos 30 anos, ainda é um valor estratégico e sensível a despeito da sabotagem que a Marina Silva e sua banda de malucos produz aí com o negócio da margem equatorial. O Brasil tem minerais sensíveis que estão sendo vendidos subfaturados no estrangeiro, porque o país não toma conta disso, tipo nióbio, etc., etc. Terras raras, que é hoje a grande espoliação que os americanos querem fazer na Ucrânia, tudo tem no Brasil com fartura. Nós temos a maior fronteira agrícola por explorar do planeta. É muito raro, para não dizer raro, só tem 2 no mundo, países que colhem na mesma data culturas tropicais e culturas temperadas, os Estados Unidos e o Brasil. Quer dizer, o problema lá é que eles têm gestão, compreensão, e aqui a gente faz o elogio da ignorância. Agora, por que não bota o meu nome na pesquisa? Porque a Gisele está ligando e dizendo, não bote o nome dele no negócio de pesquisa. Não quero saber disso. Zé Carlos, o Grupo Marquise está em franca expansão e aumentando até os segmentos, né, de atuação. Quais são os seus novos projetos, né? E como você enxerga o empresário aumentar os negócios, fazer crescer sua empresa com esses juros tão altos, com o mercado como está? Olha, o problema do juro eu vou deixar para o final. Eu acho que esse juro alto é um desestímulo e impossibilidade. Só contando um fato real, o governo do estado do Ceará lançou licitação para vender o Autódromo Vigílio Távora. Nós fizemos um projeto comandado pelo meu filho, o André. Fizemos um projeto lá para fazer um bairro planejado, justamente naquela região ali, Eusébio Aquiraz, que é onde a cidade está desenvolvendo. Íamos entrar na licitação, estávamos com tudo preparado, aí estourou o juro, que a gente já tinha a expectativa de aumentar, mas não aumentou o juro, depois aumentou de novo e com viés de alta ainda. Então, eu digo, rapaz, não vou botar meu dinheiro na compra disso, com um retorno que vai demorar 5 anos, aí, deixa o dinheiro no banco. Resultado, não entrou ninguém na licitação, eles retiraram a licitação, estão dizendo que vão lançar novamente, não sei quando, mas não dá, é um desestímulo ao empresário. E outra coisa, não é só um desestímulo. Quem for pegar dinheiro, essa taxa aí de Selic mais 7%, 8%, empresa que tem a condição de pegar um dinheiro barato, não vai conseguir viabilizar o empreendimento. Então, não dá. Nós, particularmente, demos uma segurada aí nos investimentos. Vamos continuar, obviamente, contribuindo aí com o Brasil no segmento de infraestrutura, porque são licitações públicas, onde o dinheiro que você coloca é só aquele dinheiro inicial para gerar, depois você recebe da população. Então, é isso que nós estamos vendo. Vamos focar o setor público, obras públicas, e com medo danado da inadimplência, né? Com o pé atrás por causa da inadimplência. Mas nós estamos aqui em São Paulo, no setor de infraestrutura, nós estamos executando aí no governo do Tarcísio duas barragens na região de Campinas, uma barragem que é Duas Pontes, o nome da barragem, a outra barragem Pedreira, são barragens que vai resolver definitivamente todo o problema de água de Campinas até o ano de 2030 e poucos. Estamos aqui fazendo saneamento em Praia Grande, para quem não sabe, fica ali, vizinha São Vicente, perto de Santos. E vamos continuar. Estamos fazendo atualmente também em Belém, estamos fazendo o BRT de Belém, estamos fazendo o BRT de Brasília, capital do estado, nós estamos executando, está em plena execução, com tecnologias modernas, com coisas que eles mesmos estão ficando impressionados e muito satisfeitos com o serviço. E vamos aí, focar aí no público e o setor de incorporação, que nós estamos aqui em São Paulo também, estamos dando uma freada, focando mais no programa Minha Casa Minha Vida, porque o custo financeiro influi muito pouco, porque a diferença no Minha Casa Minha Vida é que quando você vende, mesmo durante a construção, mesmo que esteja iniciando, você já repassa todos os custos financeiros para a Caixa Econômica e para o mutuário. O mutuário já começa a pagar as prestações, mesmo durante a construção. Então, agora, negócio
para você botar dinheiro seu, eu não vejo, só cocaína. Ou a Beth. Eu estava esperando a resposta mais otimista, mas... Não, mas... Estamos aqui em todo canto. Não, o final. O negócio é o seguinte, vamos crescer, vamos ajudar o nosso país trabalhando com recursos de terceiro, com custo zero. É bom que todo mundo domine. Se o juro é maior... É bom que todo mundo, a gente precisa popularizar isso. Se o juro que o governo paga por um papel é maior do que o lucro médio dos negócios, a economia daqui do planeta Marte para. Por quê? Porque quem tem dinheiro vai fazer um trade-off, vai fazer um cálculo. Eu boto no juro na renda fixa e ganho mais do que eu botar no empreendimento de risco e tal. Eu aplico no Itaú, com risco Isso. zero, ou vou botar num negócio correndo risco. E o inverso, que é a realidade brasileira. Nós temos um baixíssimo nível de formação bruta de capital. O brasileiro é 16%, um dos mais baixos do mundo capitalista. Então, você pega o seguinte, eu tenho uma ideia, quero empreender, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado com esse juro, para botar num negócio cujo lucro é menor do que o juro que eu tenho que pagar? Você não tem... Mauro Filho, aqui, escutar mais uma vez você falar, era para ter feito essa pergunta primeiro, mas se tiver no final alguma coisa positiva, universitários, não tem problema não. A agenda de um país passa naturalmente por um sistema econômico saudável. Como podemos ver um futuro próximo, o desenvolvimento de uma agenda que deixe o Brasil com uma boa saúde financeira? Quais as etapas precisam ser realizadas? Bom, primeiro precisa mudar a concepção, né, macroeconômica e a força que o mercado financeiro tem. O Brasil é o único lugar do mundo onde crescer é problema. Vai crescer, aumenta a taxa de juros. É a primeira manifestação que você vê na imprensa brasileira. Não, o Brasil vai crescer, isso vai aumentar a inflação, então eu tenho que aumentar a taxa de juros. Ou seja, ninguém pensa que eu tenho que incentivar o processo de produção. Lá em introdução à economia, quando você aumenta a demanda, se você aumentar a oferta, não tem inflação, não. É assim, uma coisa tão básica. Mas aqui no Brasil não há um raciocínio para você fazer um vislumbre maior do que os economistas chamam de aumentar o PIB potencial, ou seja, o tanto que o país poderá crescer, poderá produzir, digo melhor, no decorrer do tempo, mas há uma mentalidade aqui que o que vale no Brasil é a taxa de juros. Então, essa modelagem, ela precisa ser desconstituída. O Brasil tem que dar uma atençãozinha à atividade empresarial, que ele tenha condições de aumentar o seu processo de produção, porque crescer nunca pode ser problema. Esse é o primeiro ponto que tem que ser alterado. Segundo, a capacidade de investimento do Brasil hoje, como o Ciro falou, que é mais ou menos 16,5%. Agora, o Brasil tem uma vantagem ainda, porque quando você decompõe o PIB ali pelo lado da demanda, a maior parte que expande o PIB é o consumo. É o consumo das famílias, não é necessariamente o investimento. Obviamente que se eu não tenho investimento para fazer fácil o aumento do consumo, dá confusão. Tanto é que há uma grande crítica aqui agora, que o novo programa do governo de fazer crédito consignado ao setor privado, trabalhadores do setor privado, colocando como garantia até 10% do FGTS, até aí já vai uma discussão. Mas o pior é o seguinte, é que enquanto o crédito consignado no servidor público, ele tem um comitê gestor que define, né, o limite de taxa de juros. Se você vai para o consignado do aposentado, do pensionista, também tem um comitê que negocia com o sistema financeiro e define, né, o limite de taxa de juros. Para essa operação de crédito, especificamente, não tem limite. Eu digo, mas, rapaz, que esses bancos são... Zé Carlos, rapaz, eu sei que você é muito forte, mas os bancos são muito fortes. Isso é uma degeneração de raciocínio aqui dentro do país, ou seja, como é que eles conseguem, né, convencer o Ministério da Fazenda que querem fazer um projeto de ampliação de consumo, mas, ao mesmo tempo, liberam, né, que essa taxa de juros possa ser tão grande. O argumento, né, para fazer o outro lado é o seguinte, não, mas esse pessoal, nós temos 69 milhões de brasileiros que estão aí endividados,
que estão pagando aí no Magazine... não vou nem falar o nome que está aqui, ele, né? Determinada empresa que vende eletrodomésticos, assim, assado, pagando 7% no carnê, 8% ao mês. E o outro está pagando, se for tomar crédito em banco, ou se for tomar cheque especial, está lascado. Se for dinheiro de cartão de crédito, eu não vou nem falar. Então, o argumento, então, dessa operação de crédito, que ele, pelo menos, se hoje a taxa média estipulada que estão falando, eu não conheço, que é da ordem de 3,5%, hoje o do servidor público é 1,8%, e lá no INSS é 1,85%. Tá? 1,85%. Então, mesmo que seja 3%, o argumento é que ele vai sair de um crédito de 10%, de um cheque especial, de 12% do cartão de crédito, ou de 6% de carnê dessas empresas, para 3,5%. Então, esse é o argumento de que a pessoa vai ficar menos endividada, quem sabe pode até diminuir a inadimplência, né, desse tomador. Eu só espero que esse 3,5% não seja só o começo, daqui a pouco esteja em 6%. Em 7 e 8 e volta, portanto, o nível de endividamento. Isso é muito... Pois é, mas eu acho que ele pode... Mas aí, Ciro, eu acho que ele está... Se ele não está podendo pagar a prestação com 9%, será que ele não vai poder pagar a prestação com 3%? Eu não sei. Essa é uma análise, pois é, uma análise que... Porque o desenrola não adiantou nada, né? Não adiantou nada. Aliás... Pai, vocês ficam me falando, provocando. Hoje, o banco não quer fazer a operação de crédito sem garantia. Faz o desenrola. Tem que ter o fundo do governo federal. Tudo que ele vai fazer, vai fazer lá o Pronamp. Você, minha amiga empresa de pequeno porte. Toda atividade empresarial tem risco. E tem risco. O banco não quer ter risco, não. Vai financiar o Pronamp. Não, só faço se tiver fundo de garantia. Vai emprestar para as aéreas brasileiras. Só vai emprestar se tiver fundo de garantia. Ou seja, atividade empresarial para o sistema financeiro... Uma parte, excelência. Hein? Pois não. O Lula entregou 113 bilhões de reais para meia dúzia de empresários de educação privada superior. 113 bilhões. Já tem mais de 60% inadimplentes isso aí e acabou-se. É desse jeito. Tome lá, dinheiro público, e vamos lá. Enquanto isso, o Brasil agora é sede dos maiores conglomerados de educação privada do mundo. Não é na Alemanha, não é na França, nem nos Estados Unidos, é o nosso Brasilzinho aqui. Então, e a grande discussão no momento agora, também na tentativa de, já concluindo aí para onde é que a gente vai, como é que faz crescer e tudo mais, o que o governo está tentando agora é essa história de isentar o imposto de renda até R$5.000, diminuir o imposto de renda até 7 mil, né, que são 2 passos, 2 escalas que estão lá colocadas no projeto de lei que está lá conosco, na Câmara dos Deputados, e a compensação, né, porque a lei de responsabilidade fiscal exige toda diminuição de receita, você tem que ter uma compensação financeira, acho que é o artigo 14 da LRF, e lá está previsto que você vai ter que somar, né, para remunerações acima de R$600 mil, que possa ter um adicional de até 10%, mas é escalonado, né, Ciro? É 2,5%, é 5%, 7,5%, até chegar no 1.200.000. Aí daí para frente seria 10%, onde você vai somar não só o seu salário, mas várias outras remunerações que você tenha, mas o principal disso é o dividendo, né? Porque o LCI não vai entrar, a LCA não vai entrar, poupança não vai entrar. Então, tem alguns rendimentos que eles não entram. Fringe benefits, não vai. Então, tem várias somatórias, mas o grosso, né, que vai compor essa recomposição de receita, é você chegar nos dividendos, que para os tributaristas dizem que é bitributação, que não é, porque é o seguinte, se a empresa apurou seu lucro, pagou um imposto de renda, sobrou, vamos dizer, R$1.000, se ele não distribuir para os seus acionistas, ele ficar com esse dinheiro e for reinvestir, paga zero, não paga mais nada. Agora, se ele for distribuir para o seu acionista, a pessoa física que vai receber, ele vai pagar imposto de renda, como no mundo inteiro. Né? O Ciro gosta muito de dizer que o Brasil e a Estônia... Não gosta...
Pagava, lá você cobrava. Depois disso, eu que gosto de cobrar imposto, né? Mas, enfim, então, essa é a discussão que a gente vai passar, vai ultrapassar agora no Congresso Nacional para ver se essa isenção até 5 e a diminuição até 7, como eu disse, 2 escalas, poderá ver se tentar dar esse impulso para compensar essa taxa de juros subiu, PIB vai cair, então, para compensar essa diminuição, tentar dar um estímulo lá para poder as pessoas terem mais recursos, sobretudo a população menos favorecida, que, em tese, é a população que teria, vamos dizer assim, um olhar melhor para o presidente Lula, né, nesse momento que está com problemas de reconhecimento, o processo inflacionário ainda muito grave, no meu modo de entender, só que o Banco Central não entende que taxa de juros ele não mexe em energia, ele não mexe em vários segmentos, são preços administrados, que a taxa de juros ele não influencia diretamente, né? E isso está só prejudicando o Brasil nesse entendimento. Então, esse é o Brasil, mas eu acho ainda que no momento... E outra coisa, o Banco Central está dizendo que não vai aumentar mais 1%, mas vai aumentar 0,75%. Como o Zé Carlos falou, a perspectiva ainda é de aumento, mesmo que não seja 1, mas a perspectiva ainda é de aumentar, ou seja, o que é que vai acontecer com a atividade empresarial? Por mais esforço, né, que o governo faça na área fiscal, por isso que eu tenho dito que o maior problema fiscal brasileiro é a política monetária. E, né, essa aqui é a questão, mas eu ainda espero que haja uma chacoalhada aí no Ministério da Fazenda, que isso seja remodelado e o Brasil realmente possa crescer com muito mais velocidade. Aliás, o sistema financeiro sempre errou, né? Foi 0,8% em 23, deu 3,4%. Disseram que era 1,3% o crescimento do PIB em 24, deu 3,2%. Então, nem o mercado financeiro, nem a modelagem do mercado financeiro está conseguindo identificar os problemas, porque tudo tem que ser para ele, tudo tem que ser pior para poder justificar a taxa de juros mais elevada. Vou fazer aqui a última pergunta para o Ciro, mas antes eu queria agradecer a toda a equipe do Grupo Otimista que está transmitindo desde 9 horas da manhã, quase 12 horas de evento, né? Agradeço que está sendo transmitido pela TV Otimista, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube. E, Ciro, agradecer também a todo o pessoal da FAAP, que está aqui até tarde, né? Já está aguentando a gente há algum bom tempo já. E obrigado pelo apoio. Ciro, muita gente diz que você tem uma bola de cristal por acertar diversas previsões sobre o nosso país. Então, muita gente tem pedido uma previsão. Como acha que vai terminar esse ano a economia do Brasil e qual a perspectiva para 2026? Não tem bola de cristal, não. Eu tenho um grande mestre, que é o Mauro Filho, não me canso de fazer esse registro. E, assim, eu procuro estudar as coisas sem preconceito. Eu nem torço para dar merda, desculpa a expressão, e nem acredito em Papai Noel. Eu não faço isso. Eu fico examinando as coisas e torcendo para as coisas acontecerem. Aí, irmão, eu vou repetir, se a taxa de juros é mais alta do que a rentabilidade média do negócio, a economia para. Então, a economia brasileira hoje está em processo de frenagem pesada. Tá certo? Ainda tem dificuldades, assim, o Galípolo, eu não entendi, eu não falei no microfone, eu não estou entendendo, a gente precisa estudar melhor os problemas de transmissão da taxa de juros. Sabe o que é transmissão? É o seguinte, é porque na teoria de Chicago, que eles leem com casca e tudo e não aprendem nada com a vida brasileira, além da má-fé, do suborno, que são reais na vida brasileira. Esse caso do Banco Master aí, vocês precisam acompanhar, isso é uma esculhambação. Você sabe que o Lewandowski, o ministro da Justiça, era do Conselho do Banco Master. O Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, é do Conselho do BTG. Que é isso? Isso não está direito isso, está errado. Aí chega no 28 de dezembro, num dia o Lula passa um cheque de 93 bilhões de reais de precatório que tinham sido comprado por esses bancos com 50% a 60% de deságio. O Lula paga pelo valor de face. Então, essas coisas eu estou vendo acontecer, eu não tenho um rabo de parte, Sim, que claro. só era devido em 2027. Isso, para o futuro. E vocês sabem o que é precatório? É o seguinte, é uma sentença que o juiz diz assim, tem que pagar R$1.000 para o doutor Zé Carlos, que tinha um terreno, nós passamos por cima, não indenizamos, o Zé Carlos está lá com o precatório dele de R$1.000, e não sei quando é que eu vou receber, do governo. Aí vem um banco e diz assim, doutor Zé Carlos,
quer 500 no milzão teu aí, o Zé Carlos não sabe quando é que vai receber, vende o R$1.000 dele para o banco por 500. Aí o cara, no dia seguinte, pega o papel que comprou por 500, vai lá e o Lula manda dar 1.000 na cara do freguês. Isso tudo está acontecendo no Brasil, percebe? Tudo está acontecendo. A primeira grande esquizofrenia, para explicar, não é bola de cristal, é o seguinte: nós estamos atirando com um canhão num bando de gafanhoto, ou de colibris para São Paulo, de beija-flor lá para nós no Ceará. Um canhão gigante, o que é? 15% de taxa de juro. Qual é a intenção disso? Aí vem o Chicago. A intenção disso é a seguinte, eu termino já. Diz a lenda, que não conhece o Brasil, que a inflação é uma febre que dá quando se desencontra a capacidade das pessoas consumirem com a capacidade do sistema produtivo oferecer as coisas. Então, se você tem 10 carros e 20 pessoas querendo comprar, o que é que acontece? Há uma espécie de leilão e o preço do carro sobe e aqueles 10 que botaram mais preço leva. Então, teoricamente, eu estou sendo muito simplório aqui, porque o argumento é o seguinte. Então, e como é que a pessoa pode comprar? Bom, a pessoa pode comprar a renda que tem no bolso, mais o crédito que tem na praça, não é? Então, eu posso comprar o que eu tiver de dinheiro, mais o crédito que eu tiver na praça. Se o cara me vender fiado, eu posso comprar mais do que eu ganho e tal. Muito bem. O nome desse pedaço aí é demanda agregada. Diz o Manual de Chicago que se eu encarecer o crédito, ou seja, se eu aumentar a taxa de juros, eu, cidadão ajuizado, não faço mais o crédito. Eu saio do crédito, portanto, a demanda agregada encolhe e eu, então, tenho um efeito desinflacionário, né, de equilíbrio de demanda e oferta. Isto é no Manual de Chicago, e até funciona mais ou menos, que é que eles chamam de transmissão. Só que no Brasil você tem algumas atipias que Chicago não sabe o que é. A primeira, para pegar logo nos preços livres, é a Casa Bahia, é a Ricardo Eletro, é a Marisa, é o Magazine Luiza, que são bancos, eles não são magazine. Quando a Casa Bahia vende um micro-ondas por 3 vezes o preço em 30 meses, ele sabe de uma coisa, é que o cidadão quer ter um micro-ondas e não tem dinheiro para isso. Mas se eu der para ele o fluxo da prestação, ele compra, paga 3 e leva 1, meio que sabendo. Portanto, ele não está muito incomodado com o juro. Por quê? Porque no Brasil, ele ou paga o juro que o crediário faz, ou não terá o bem que a propaganda determina que ele faça. Necessidades básicas deles? Hein? Necessidade básica do fogão, geladeira, fogão, micro-ondas e tal. Esta é a primeira parte, isso os preços livres. Mas no Brasil tem mais atipias que Chicago não tem notícia. Então tem um negócio que chama preço administrado pelo governo. Outro dia eu tive um bate-boca com um jornalista chamado Eduardo Oineg, aqui na televisão Bandeirantes e tal, e eu dizia assim, meu irmão, o preço do petróleo, da gasolina, do querosene, de aviação, é um preço administrado pelo governo. Ele disse, não. Desculpa, isso é um preço administrado pelo governo, isso não tem nada a ver de entrechoque de oferta e procura, zero. Isso aí o Conselho de Administração se reúne, o Lula está disfarçando, mas rigorosamente é a mesma coisa, calcula o trade-off de um petróleo que a gente produz a $8 o barril aqui, como se fosse vender em Roterdã a 80, e cobra do brasileiro, porque a Petrobras, na prática, é um monopólio. E, no fim, vai para onde isso? Um superlucro. E esse superlucro vai para onde? A Petrobras não está entre as 100 maiores empresas do planeta. E é a 4ª maior pagadora de dividendo do mundo. Pagou 100 bilhões de reais de dividendo. Vai para o bolso dos acionistas minoritários e que, por esse valor, não pagam imposto de renda. Eu não tenho nada contra o acionista minoritário. Nada. O problema é a gestão da Petrobras e o efeito do preço na taxa de inflação do Brasil. Aí depois vem o seguinte, a ANEEL, a Eletrobras, faz uma portaria, um decreto, a energia do Ceará vai crescer 18%, vai subir 18%. Qual é o efeito da taxa de juros do seu Galípolo, do seu Lula, sobre a tarifa de energia elétrica, que é administrada pelo governo? Pouco importa se é muita demanda, é pouca demanda, não interessa. Eu sento o pé, dou um decreto e faço. Então, o Brasil tem preços administrados, e depois você tem preços sazonais e commodities sensíveis a Chicago, que é onde funciona a Bolsa de Futuro de Commodities. Então, repare, o ovo
Eu quero saber quem foi o gatuno que roubou o ovo. Eu digo, meu Deus do céu, não cansou de passar vergonha e de me fazer passar vergonha. Então, o gatuno que passou o ovo é o seguinte, liga para Nova York, na internet, hoje você pode entrar na internet e procura no Google um supermercado em Nova York ou em Chicago e olha o preço do ovo. Qual é o efeito da taxa de juros do Brasil sobre um preço que explodiu no mundo, como explodiu o café? Por sazonalidade, por não sei o que e tal. Depois você tem agora, no começo do ano, você tem mensalidade escolar, livro e não sei o que e tal, todo ano. Depois você tem um problema de uma seca no preço do tomate. Então, o Alckmin falou uma coisa que ouviu no Galo cantar e não sabe aonde. Ele propôs, vamos tirar da inflação, ele errou, foi aí, vamos tirar da inflação os preços da energia e os preços da comida, e tal. Ora, ele ouviu o Galo cantar e não sabe aonde, é comprometido com o modelo dos patrões deles, que são os bancos, como do Bolsonaro é rigorosamente a mesma coisa, e ele está mencionando um negócio que no regime de metas de inflação, teoricamente, por isso que não é coisa, é leitura, sabe, você vai estudar as coisas e tal. Então, repare, não é bola de cristal. No regime de meta de inflação, você, por causa disso, você constrói um conceito de core inflation, que deixa ali só os preços de fato livres, que é sobre os quais, teoricamente, a taxa de juros vai ter efeito, não for o efeito Casa Bahia. Aqui não, ele roda o mecanismo do Banco Central, lá com os alunos dele no CAEM, dá 2 pontos acima. 2 pontos acima, sabe o que é? 102 bilhões de reais por ano. Hein? Vocês ouviram? Ele pegou o Samba, que é o algoritmo do Banco Central, que eles mentem que tem tecnicalidade, roda e dá 2,75 a menos. Esqueça o 0,75 e pegue 2 pontos, dá 102 bilhões de reais por ano, transferido do Tesouro Nacional, portanto, de Vossa 2006, de nós todos, para o bolso de 10 mil famílias que estão ali com os bancos intermediando o rentismo no Brasil. Esse é o problema. Então, estudar, olhar a experiência internacional, ter humildade para não aceitar, né, a onda e coragem para aguentar. Anteontem eu fui fazer uma palestra, 3 dias atrás. Aí estava lá, mas você está falando, o dólar desceu, o menor valor dos... Não se divide em dólar, o dólar vai subir já, mas não deu 2 dias. Bateu em 5,90 hoje, 5,92 num certo momento. Pronto? Pronto, Ciro. Zé Carlos, Mauro Filho, eu quero agradecer a vocês. Chegamos ao fim de mais um evento enriquecedor, organizado pelo Otimista, com parceria da FAAP, onde discutimos questões fundamentais sobre política, economia, que impactam o nosso presente e, sem dúvida, moldarão o futuro. Agradecemos a todos pela participação, pelos debates profundos e pela troca de ideias tão valiosas. Que possamos sair daqui com novas perspectivas e o compromisso de continuar refletindo e agindo de forma a contribuir à construção de uma sociedade mais justa e próspera. Muito obrigado a todos e ao próximo evento, dia 14 de maio, no IDP, em Brasília. Vamos fazer uma foto, por favor, posicionar aqui para os fotógrafos, por gentileza. E, mais uma vez, o nosso muito obrigado à FAAP, ao Banco do Nordeste, ao Governo Federal, à FIEC, à CARE, ao Grupo Marquise, ao Grupo Aço Cearense, Servitec, à ECIP, nossos patrocinadores e os apoiadores, à Prefeitura de Fortaleza, capital de todos, à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e o IDP. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui presencialmente ou pela TV Otimista e até o próximo fórum. Obrigado.